Salmos, capítulo 1. Fala assim, olha só. Bem-aventurado, ou seja, muito feliz, abençoado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Pode sentar que a gente vai falar rapidamente sobre esse texto. Hoje é um domingo especial, a gente está comemorando o Dia da Família. O Dia da Família foi dia 15, na quarta-feira. Essa data foi uma data proclamada pela ONU, numa Assembleia Geral em 1993. E ela se refere o quê? À comemoração do Dia Internacional da Família, para a gente ver o quanto que a família ela é importante, né? Então é uma data que foi definida para que nessa data a gente fale sobre a importância da família para a sociedade. A família é a instituição mais importante que a sociedade tem. E aí, falando sobre família, eu estava pensando, eu e o Rô, orando a Deus, né, em relação ao culto da família. E esse texto veio assim muito árvore na minha mente. Porque quando a gente pensa em família, como que uma família é representada graficamente? Como? A árvore genealógica, né? Então a árvore genealógica é um organograma, é uma forma de apresentar toda a linhagem de uma pessoa. Então eu consigo representar a origem individual, né, a origem do indivíduo, a origem de uma família. E se vocês pesquisarem, vocês vão ver que também tem outros nomes, que é árvore de parentesco, árvore de geração, árvore de costados, mas é sempre árvore. E por que árvore? Porque até pedi para o meu pai colocar uma árvore aqui. Espera aí que eu vou vir aqui para frente. Por que é árvore? Porque você vai representar, por exemplo, eu vou fazer a minha árvore genealógica. Então eu vou estudar a minha genealogia, eu vou estudar a minha origem, todos os meus familiares. Se vocês forem ler a definição da árvore genealógica, vocês vão ver que é porque se assemelha muito com uma árvore plantada na natureza, ou seja, de um único tronco, a gente tem um tronco aqui embaixo e dele a gente vê subindo várias ramificações. E dessas ramificações vai sendo montada toda a estrutura que é a copa da árvore, que é a parte estrutural para que as folhas sejam sustentadas. Então é a mesma coisa do que uma árvore genealógica, ou seja, de um tronco, de um casal. Todas as ramificações acontecem. Então, os filhos, os netos, né? Tios, primos, e aí vai sendo montada toda essa copa linda, né? E aí, lendo esse texto, há uma outra coisa que a árvore genealógica também chama, é heredograma. Alguém já ouviu falar? Heredograma é a mesma coisa que a árvore genealógica, só que do latim vem de heredium, que é herança. Não é muito profundo? Porque quando você para pensar na família, tudo que você é e tudo que você tem é herança dos seus antepassados. Então a cor da sua pele, a cor do seu olho, o estilo do seu cabelo,
né? A forma que você é na sua alma, as emoções, como que você enfrenta as situações, e também a herança espiritual, que a gente já estudou muito sobre isso. Toda a herança vem da família, vem do tronco, que vai se ramificando. E é interessante que quando um médico, por exemplo, quer estudar uma determinada doença dentro de uma família, ele pede o quê? Uma árvore genealógica. Daí a gente vai vendo todos os desenhos, o quadradinho que são os homens, os círculos que são as mulheres. Quem dentro dessa árvore tem essa mesma doença vai pintadinho de preto para entender como que essa doença se comporta dentro da família, né? E quando a gente lê esse texto, a gente está vendo o quê? A gente está vendo o nosso Deus nos comparar com uma árvore. E aí aqui, nesse texto de Salmos, ele coloca o quê? Ele está nos mostrando que existe uma escolha. Uma escolha entre a vida e a morte. Os 3 primeiros versículos falam da escolha pela vida. Bem-aventurado, muito feliz é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, caminho para a vida é o quê? A gente se distanciar das relações destrutivas. Depois fala, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, tem prazer contínuo de estar no caminho do Senhor, né? Lendo a palavra de Deus. E aí fala assim, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Então que nós, como árvores, estejamos plantados perto da corrente de águas, né? A Bíblia fala que uma das representações do Espírito Santo é a água. Então, que nós sejamos árvores plantadas junto à corrente de água, ou seja, rendidos ao Senhor, buscando o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, para que a gente possa frutificar em todo o tempo. Toda a estação a gente vai frutificar. As nossas folhas não vão murchar, elas estarão sempre verdes. E na natureza a folha é responsável pela fotossíntese. Ela pega toda a energia do sol e transforma em nutriente para a árvore. Então, se você, como um tronco, como uma árvore, né, estiver plantada nesse lugar onde o Espírito Santo está te regando todos os dias, toda a sua copa, toda a sua família, todas as suas ramificações, toda a sua descendência vai estar verde, vai estar frutificando. Em nome de Jesus, nós vamos ser pessoas que frutificam em nome de Jesus. Amém? Eu queria falar mais, mas não é a palavra, é a introdução. Aí eu já vi que ele começou a tocar aqui para falar, já deu um tempo da introdução. A paz. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então lhe disse: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte o que estiver cheia. Ela foi e se trancou com seus filhos. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Até aqui. Amém? Amém. Que texto lindo que nós lemos. Nós vemos um contexto de uma família, mas uma família que estava passando grandes dificuldades.
grandes dificuldades. Eu digo grandes dificuldades porque, para começar, o homem da casa havia morrido. E a palavra diz que o homem da casa era um grande homem de Deus. Ele era seguidor, discípulo do profeta Eliseu. E ele havia morrido. Então ficaram na casa a mulher e 2 filhos. Ela clama então a Eliseu dizendo: profeta, o meu marido morreu. O senhor sabe que ele era um homem de Deus, temente ao Senhor. E agora os credores estão querendo levar os meus filhos. Então perceba, além da morte do homem, além do luto que estavam vivendo naquele tempo, todos os bens eram tirados pelos credores. E quando não se tinham mais bens, não se tinham mais móveis, não se tinha mais celular, não tinha mais carro, não tinha mais televisão, Smart TV. Quando tinha acabado tudo, eles buscavam os filhos. Então, era muito difícil a situação. Um luto, e agora acabou tudo. Só tinha os filhos. Mas ele fala: o que eu posso fazer por você? E quando ele pergunta: o que eu posso fazer por você? Eu lembro do nosso mestre. Jesus sabia que o cego queria ver. Mas ele perguntava: o que eu quero? O que você quer que eu faça? Por quê? Porque às vezes nós queremos ajudar e a pessoa não quer ser ajudada. Às vezes nós queremos estender as mãos e a pessoa não quer receber ajuda. E Jesus perguntava. Ou às vezes nós queremos ajudar e ajudamos de uma forma que a gente acha que tem que ajudar. Nós vemos uma pessoa passando fome, a gente vai dar arroz com feijão. Quem diz que ele quer arroz com feijão? Devolva a dignidade para a pessoa. Pergunte o que ele quer comer. Jesus é maravilhoso, porque ele perguntava: o que você quer que eu faça? Alguém poderia dizer: como assim? O cara é cego. Como assim? O paralítico em Cafarnaum era paralítico, mas quando ele desce, os amigos descem a maca na frente de Jesus, Jesus não cura imediatamente, mas ele fala: perdoados estão os teus pecados. Então Eliseu pergunta: o que você quer? O que você tem? O que você quer que eu faça para te ajudar? O que você tem aí na sua casa? Eu só tenho um pouquinho de azeite numa botija. Só tenho um pouquinho de azeite numa botija. Eliseu fala: então, vai na vizinhança, pega muitas vasilhas, não poucas. Você leu comigo. Pega vasilhas, não poucas. E você traz, que o milagre vai acontecer. Amém. Não foi com essas palavras, mas foi isso que aconteceu. Então, um detalhe que nós precisamos ver e entender aqui é que ele fala o seguinte: fecha a porta. Quando você pegar as vasilhas, entra na sua casa e fecha a porta. Eu posso aprender aqui que o lugar que nós mais precisamos proteger é a nossa casa. Ele não está falando fecha a porta para os vizinhos, fecha a porta para as visitas, fecha a porta para os parentes ou fecha a porta para a ajuda. Mas ele fala: fecha a porta para que você tenha um ambiente de gerar um milagre dentro do seu lar. E não é diferente com a minha e com a tua vida. Fechemos a porta do nosso quarto para orar em secreto, porque o Senhor que nos vê em secreto nos recompensará publicamente. É no secreto que tudo acontece. E o milagre aconteceu. Era tanta vasilha, era tanto azeite que não acabava, o azeite não acabava. E aí ela fala para o filho: pega mais uma. Ele fala: acabou. Então tá bom. Quando nós lemos acabou, a gente fala: acabou. Era pouca vasilha. Não era pouca. Primeiro, porque a instrução do profeta foi: pegue vasilhas, e não poucas. Então eles pegaram muitas vasilhas. E segundo,
Quando nós vemos e nós temos o entendimento de que não era pouco, o milagre não foi pouco, é porque ele fala: agora você vende esse azeite, paga as suas dívidas e vive do resto. Era suficiente para pagar as dívidas e viver do resto. Tanto azeite. Agora, o azeite era algo valioso. O azeite era algo valioso naquela época. O azeite servia para iluminação, para colocar nas lamparinas. O azeite servia para purificação. O azeite servia para consagração. O azeite, ele era indispensável para a alimentação. O azeite era algo muito valioso. Então nós temos um cenário e nós temos uma família que estava passando por uma dificuldade grande. Mas o que eu vejo aqui é que, primeiro, ela clama àquele que está ligado ao Senhor. Quantas são as vezes que nós estamos passando por dificuldades e nós queremos tomar conselho de pessoas que não conhecem a Deus? De pessoas que não conhecem a palavra? De pessoas que vão incentivar você a ir contra a palavra. E você muitas vezes ingenuamente, ou até mesmo movido pela motivação do conselho, acaba fazendo. Então, que nós possamos aprender. Você conhece homens e mulheres de Deus. A palavra de Deus fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Agora, resta nós sabermos para quem nós vamos pedir esses conselhos. Porque não é porque na multidão de conselhos há sabedoria que eu vou sair pedindo conselho para todo mundo. Eu preciso saber para quem eu peço conselho. Porque todo pedido de conselho exige de mim a abertura do meu coração. Eu preciso falar o que está acontecendo na minha vida. E eu vou abrir para qualquer pessoa. Estávamos conversando hoje no almoço e nós comentávamos quantas são as pessoas que são maldosas, que fazem trabalhos, que vão para a encruzilhada, que fazem trabalhos para destruir um casamento. A palavra de Deus fala que não pode sair da mesma fonte água doce e água salobra. Como que num lugar que eu vou para procurar o meu grande amor, eu vou fazer um trabalho para destruir um casamento, para que aquela pessoa que eu quero, não tem como. E quantas pessoas, e como existem pessoas que querem fazer o mal. E nós não sabemos, nós não conhecemos. Às vezes nós achamos que as pessoas são legais e abrimos o nosso coração para as pessoas erradas. A mulher estava passando por um momento tão difícil, mas ela não correu de Deus. Ela correu para Deus. Na sua dificuldade, na sua maior dificuldade, não corra de Deus, corra para Deus. Não corra do Pai, corra para os braços do Pai. Nas nossas maiores dificuldades, o que vai nos dar apoio é a igreja do Senhor. O que vai nos dar apoio é a presença do Espírito Santo. O que vai nos dar sustentação é o nosso secreto, é a nossa vida de devoção a Ele. Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. E Ele nos trata como filhos. O Espírito Santo habita em nós. E Cristo é aquele pelo qual nós nos reunimos como igreja e somos chamados a sua noiva. Isso é muito forte, isso é muito profundo. Por quê? Porque se Cristo chama a sua igreja de noiva, quem é o noivo que não tem um apreço, um carinho, um amor, e não daria a vida pela sua noiva? Jesus, Ele nos chama de sua noiva. Ele não chama o Rodrigo, Ele não chama o Carlos, Ele não chama a Nayara, Ele não chama o G, Ele não chama a Fernanda, Ele não chama o Itamar, Ele não chama a Dona Cida. Ele chama a igreja. A igreja, em unidade, é chamada noiva de Cristo.
E a noiva de Cristo é aquela que está sendo adornada, preparada para a volta do seu noivo. O nosso noivo virá nos buscar. Amém. E quando ele vier nos buscar, que nós estejamos encontrados, ou sejamos encontrados prontos, Preparados, adornados, belos. Então, nós precisamos nos ligar uns aos outros. Aquela mulher, ela procurou e clamou a Eliseu. Eliseu, um homem de Deus, deu todas as instruções para que ela pudesse receber o milagre. É lindo nós vermos esse texto e vermos que a mulher fala para os seus filhos: vão buscar as vasilhas. E os seus filhos vão prontamente buscar as vasilhas. Isso demonstra uma estrutura familiar que estava andando com Deus. O Leandro falou no batismo que um homem posicionado tem o poder de salvar a sua casa. E eu me lembro muito bem, verdade, ele falando aquilo. Um homem posicionado, ele salva a sua casa. Então eu entendo Que aquele homem que tinha morrido era um homem posicionado, um homem que buscava Deus, um homem que era discípulo de Eliseu, um homem que buscava os mistérios do reino de Deus, um homem que tinha a sua casa salva pelo Senhor, guardada pelo Senhor. E quando aquele homem faltou, a sua mulher, ao invés de correr de Deus, ela corre para Eliseu e fala: Eliseu, estou com uma dificuldade muito grande, me ajuda. E a ajuda veio, e o Senhor realizou o milagre. Então, o que eu quero falar com você nessa noite, depois de tanta beleza, e nós poderíamos esmiuçar cada versículo, nós poderíamos ver cada detalhe que está apresentado aqui, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual é a importância da família? Nós vimos aqui no texto uma família que, embora passando por uma dificuldade muito grande, não somente financeira, mas também uma dificuldade de luto, um momento de luto, ela estava descansando nos braços do Pai. Descansando no sentido de não sentar e não fazer nada, mas buscando uma solução. E o Senhor responde. O Senhor responde. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que fez no passado na vida dessa viúva é o Deus que faz na minha e na sua vida hoje. Creia que Ele tem milagre para a sua casa. Creia que Ele tem milagre para a sua família. Creia que Ele vai fazer. Não é que Ele pode, mas Ele vai fazer. Amém. Só que nós precisamos estar ligados como um ramo. Como um ramo. E aí, a importância da família é que a família, como eu sempre falo, é um núcleo criado por Deus para estabelecer o reino dele nessa terra. A família é o núcleo criado e escolhido por Deus para estabelecer o seu reino nessa terra. O Senhor estabelece reino nessa terra através da nossa casa, através da nossa família. Não é através da igreja? Não é através da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é formada de famílias. Por isso que a qualidade da igreja é a qualidade da nossa casa, é a qualidade da nossa família. Por isso que nós sempre falamos, o meu e o seu primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família. Daqui a pouco a Dai vai ter bebê. E daqui a pouco nós vamos falar assim: Dai, está na hora de você sentar um pouquinho. Está na hora de você cuidar desse bebê, né? Por quê? Porque, assim como foi com a Simone cantava, e aí ela estava grávida. A gente foi orar, o Ricardo falou: domingo nós vamos na igreja. Eu falei: não senhor, não apareça na igreja domingo. Você vai cuidar da sua esposa. Por quê? Porque o nosso primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família. Então, é óbvio, meus irmãos, nós precisamos congregar.
Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos estar aqui, porque quando nós estamos aqui reunidos, nós estamos entregando, devolvendo a nossa adoração ao Senhor, aquilo que Ele tem feito em nós, através de nós e por nós. Nós nos reunimos e devolvemos ao Senhor. Mas a nossa casa é o nosso primeiro ministério, e nós precisamos ter esse entendimento. Precisamos ter esse entendimento. Que sem estrutura familiar não há igreja forte. E sem estrutura familiar não há sociedade forte. Agora, uma família forte forma uma igreja forte. E uma igreja forte forma uma sociedade forte. Cuide da sua casa. Cuide da sua família. Cuide dos seus. Qual é a função da família? Eu estava passando perto da casa da Dona Beth esses dias, e eu estava perguntando para Deus: Senhor, qual é a função mesmo da família, né? Porque a gente, Carlos casou com a Nayara, e aí está lá convivendo, e aí tem os filhos e tal, e de repente sai uma discussão, de repente sai uma briga. De repente, está repreendido em nome de Jesus. De repente, mas qual é a função da família? E o Senhor soprou no meu ouvido: a família é o laboratório, é o meu laboratório de desenvolvimento dos relacionamentos. A família é o meu laboratório de desenvolvimento dos relacionamentos. Eu preciso aprender a me relacionar dentro da minha casa, dentro do meu lar. Eu muitas vezes, eu já passei horas conversando com alguém de fora, e depois entrava para casa e não tinha paciência de ficar minutos com as minhas filhas. Tá certo isso? Pode isso, Arnaldo? A família é um laboratório de desenvolvimento dos relacionamentos. É dentro da nossa casa que nós vamos ser experimentados. E vamos amadurecer à medida que nós superamos os traumas de relacionamento. Dentro da nossa casa é onde nós aprendemos tudo isso. Por quê? Porque os nossos relacionamentos, eles são muito superficiais fora da nossa casa. E aí a gente acha que eu me relaciono muito bem com as pessoas lá fora. Agora dentro de casa está péssimo. Sabe por que você se relaciona muito bem com as pessoas de fora e não bem com as pessoas de dentro? Porque o relacionamento com as pessoas de fora são relacionamentos superficiais. E dentro da nossa casa nós somos quem nós somos. É dentro da nossa casa que o nosso caráter está aflorado. Não tem máscara. Nós colocamos a máscara e saímos do portão. Oi, tudo bem? Bom dia. O meu avô era um homem conhecido pela sua bondade. Nossa, mas como esse homem é bom. Se eu sentasse com a minha avó para conversar com ela, não era muito bem isso que ela falava, não. Por quê? Porque dentro de casa ele só maltratava a minha avó, só maltratava os meus tios, a minha mãe. Mas fora de casa ele era nossa, muito bom esse cara. Esse cara é top. E quantas são as pessoas top que nós conhecemos fora de casa? E quantos de nós somos conhecidos como as pessoas legais da sociedade? Agora, como tem sido dentro da nossa casa? Como tem sido dentro do nosso lar? É dentro do nosso lar que nós vamos ser experimentados. Todos os maiores problemas de relacionamento, todos os maiores desafios de relacionamento eu venço, aprendo a gerir, aprendo a vencer, aprendo a desenvolver dentro de casa. Dentro de casa. E se eu necessitar ter um relacionamento profundo fora de casa, eu vou ter condições de gerir, eu vou ter condições de manter esse relacionamento.
Os nossos relacionamentos fora de casa são superficiais e a primeira rusga ou o primeiro problema que tem, a gente se afasta da pessoa. É simples, é fácil. Agora o laboratório que é dentro da nossa casa, não tem como. Nós temos problema de relacionamento, como que eu vou fugir? Não tem como eu fugir, o máximo que eu fujo é do quarto para a sala. E Deus me livre disso. Né, amor? Amém? Nunca aconteceu. E não vai acontecer. E na sua casa também. Em nome de Jesus. Viu, Ricardo? Então nós precisamos entender que enquanto nós não vencermos os problemas de relacionamento dentro de casa, no seio familiar, nós não estamos aptos para vencer nada fora de casa. Entenda isso. Enquanto eu não vencer os problemas de relacionamento dentro de casa, não é que eu não estou apto para vencer os problemas de relacionamento fora de casa. Eu não estou apto para vencer nada. Nada. Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Nós vimos a história. E a história fala que aquela mulher era uma mulher que se relacionava com Deus. Porque o primeiro clamor dela foi para um homem de Deus. E ela sabia que o marido dela era um homem de Deus. E ela clamou a Eliseu. E ela pediu, porque Eliseu era a representação de Deus para aquele povo. E ela pediu para o próprio Deus. Mas além de ter relacionamento na vertical, ela tinha relacionamento na horizontal. Porque quando ela sai para pedir vasilhas, ela volta com um monte de vasilhas. Se ela não tivesse relacionamento interpessoal com a sua vizinhança e com seus amigos, ela não teria um milagre acontecer na sua casa. Por isso nós precisamos uns dos outros. Só que para eu ter relacionamento com você, eu preciso ter relacionamento sincero, genuíno e a cada dia melhor com a minha esposa, com os meus filhos. Não adianta eu querer sair e bancar de bonzinho lá fora. E eu posso passar uma vida com uma máscara de bonzinho e quebrando tudo dentro de casa. Posso passar uma vida, mas eu vou passar essa vida no mesmo degrau. Eu nunca vou subir de estágio. Eu nunca vou amadurecer espiritualmente. Eu nunca vou alcançar aquilo que o Senhor Jesus já conquistou nas regiões celestiais de antemão. Eu nunca vou acessar esse lugar. Por que eu não acesso aquilo que o Senhor já conquistou de antemão nas regiões celestiais? As bênçãos espirituais que estão com Cristo e já estão preparadas. Por quê? Porque eu não cresço, porque eu não amadureço. Porque o primeiro problema que bate a minha porta, eu corro de Deus ao invés de correr para Deus. Quando eu entendo isso, que eu preciso vencer os problemas de relacionamento dentro de casa, para estar apto para vencer tudo que aparecer fora de casa, então eu começo a me posicionar de uma forma pela qual Deus vai trabalhar em mim aquilo que eu preciso melhorar, para que eu possa ter bons relacionamentos dentro de casa. Então, o Senhor começa a trabalhar em mim através de um posicionamento meu. Enquanto eu não tenho um posicionamento de dizer, Senhor, eu quero melhorar, eu quero mudar, eu não aguento mais essa guerra dentro de casa. Se sou eu que preciso mudar, então eu quero mudar. O que eu preciso fazer? Você se posicionou? Deus virá, Deus falará, Deus agirá, Deus mudará. Mas Ele não vai fazer isso da noite para o dia. Ele vai te colocar dentro de uma cova. E de preferência cheia de leões. E aí é dentro dessa cova que Ele vai te livrar. Por que Deus tem que me colocar numa cova para depois me livrar? Porque Ele quer ativar a sua fé. Porque Ele quer ativar o teu espírito. Se José não passasse por todas as dificuldades que ele passou, ele não seria, não é que talvez, não, ele não seria governador do Egito. Ele só foi governador do Egito porque ele foi preparado, forjado, tratado. José foi preso, José foi caluniado,
Ele foi preparado na prova, na luta. E quando ele estava pronto, ele foi só o segundo homem mais importante do Egito. Você tem noção? O segundo homem mais importante do Egito. Mas para ele chegar lá, ele precisou passar por muitas dificuldades. Ele passou por rejeição. Seus irmãos venderam ele, enterraram ele, depois venderam. Depois mandaram lá, e aí armaram uma cilada para ele e foi preso. Sozinho no Egito, sozinho. Ele estava sozinho, não tinha amigo, não tinha ninguém. Ele estava sozinho, só ele e Deus. Então, se você está com Deus, nada vai te abalar. Se você está com Deus, nada pode te abalar. Você vai aonde Ele quiser que você vá. E você não será abalado. Então, o meu posicionamento vai gerar, talvez, um processo. Agora eu me posicionei, eu aceitei Jesus. Agora eu comecei a pegar firme com Deus. Não é isso que a gente ouve, né? Uma frase. Vou me apegar a Deus. Agora eu vou ler a Bíblia. Agora eu vou orar. Agora, então se prepara. Se prepara. Porque muitas, e não foram poucas, e foram muitas as vezes que eu ouvi falando, você aceitou Jesus, agora sua vida vai ser um mar de rosas. Ilusão. Eu estou te desiludindo nessa noite, na manhã da noite. E desilusão é de Deus. Porque às vezes nós estamos iludidos com alguma coisa, o Senhor vem e nos dá desilusão, e a gente põe os pés no chão e fala, obrigado, Senhor. Não será um mar de rosas. Será um mar de lutas e dificuldades. Para quê? E não é por quê. Para quê a pergunta? Porque tem propósito. Então, nós começamos a viver os processos do Senhor que vão fazer com que a nossa vida seja mexida para que a gente cresça. Agora, não se engane. O processo de Deus é concernente à palavra. Tem gente chamando cilada do inimigo de processo de Deus. Tem gente falando que está passando por um período de algo que está contra a palavra e falando, não é um processo de Deus na minha vida. Não é. Nós temos que nos levantar em oração e quebrar esse jugo em nome de Jesus. Mas os processos de Deus são de Deus. E a palavra vai te respaldar, e a palavra vai te responder, e a palavra vai te mostrar, e a palavra vai te dar direção. E a palavra, conforme o Salmo 32:8, ensina-nos o caminho que devemos seguir. Ele vai nos ensinar. Mas tudo começa onde? Dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. É primeiro dentro, depois fora. No indivíduo também é assim. É primeiro dentro, depois fora. Antes dele fazer fora, ele vai fazer dentro de você. E antes dele fazer na rua, com os seus relacionamentos fora de casa, ele vai fazer os seus relacionamentos dentro de casa. E a gente precisa aprender a vencer, aprender a ter bons relacionamentos dentro da nossa casa. Um ambiente saudável, um ambiente em que eu vou me sentir seguro. A sua casa é um lugar que você deseja, tem que ser um lugar que você deseja voltar sempre. Sabe aquela viagem que você faz lá para aquele hotel chique que você vai lá? Dá uns 5, 6 dias, você fala assim, eu quero minha casa. Eu quero voltar para minha casa. A sua casa tem que ser o lugar que você quer voltar desesperadamente. Então, esse ambiente saudável, um ambiente que nós vamos nos sentir seguros, nos sentir bem, nos sentirmos acolhidos, nos sentirmos à vontade. Esse ambiente é um ambiente que eu preciso gerar. Nós precisamos gerar esse ambiente. Acorda de manhã e acorda chutando tudo e xingando todo mundo. Que ambiente você está gerando dentro do seu lar? Se é que dá para chamar de lar.
Ah, mas o outro, não estou falando do outro, eu estou falando de mim, estou falando de você. Nossa, fulano devia estar aqui para ouvir essa palavra. Não, o Senhor está falando comigo e com você. E somos nós os responsáveis por gerar um ambiente de segurança, um ambiente agradável, um ambiente de graça. Somos nós os responsáveis por gerar esse ambiente. É esse ambiente que eu preciso viver dentro da minha casa. Se eu não estou vivendo esse tipo de ambiente, tem alguma coisa errada, não com o outro. Não com o outro, mas comigo. E eu preciso, urgentemente, olhar para mim. Eu preciso entender que eu preciso melhorar, entender onde eu preciso melhorar. E falando de Daniel, ele ficou sabendo que ele ia ser lançado na cova. Sabe o que ele fez? Ele orou a Deus. Falou, Senhor, o que eu preciso melhorar? Porque se eu estou sendo lançado na cova dos leões, é porque precisa mudar alguma coisa em mim. Quantas são as vezes que nós entramos em algum tipo de dificuldade e nós começamos a culpar todo mundo? Quantas são as dificuldades que nós começamos a passar e nós não entendemos que é processo de Deus na nossa vida? Ei, se você está ligado na videira, as lutas são ferramentas de forja do Senhor. Não perca a vista disso. Não se esqueça disso. Certifique-se de que você está ligado no Senhor. Isso é o principal. E se você está ligado no Senhor, o Senhor vai usar os momentos de aflição. Então entenda que é para você. É para mim. É para nosso crescimento. Não é para o outro, não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Ah, mas eu e meu marido somos um. Tudo bem, mas o Senhor trabalha no indivíduo. O Senhor trabalha no indivíduo. Porque se você tiver consciência de que você precisa mudar, você, com a sua posição, vai gerar um ambiente de graça. Ao invés de você ficar apontando o dedo e falando, muda, faz coisa diferente, faz aquilo, faz... Não, volta o dedo para você e fala, eu preciso mudar. E a sua atitude de mudança vai gerar mudança no outro. É automático. Você vai ver a pessoa mudar diante dos seus olhos. E tudo vai ficar diferente. Então a família é o laboratório de desenvolvimento dos relacionamentos de Deus. É o laboratório de Deus. Quando eu entendo a dimensão de Deus e entro na presença dEle, você já parou durante 1 hora da sua vida? 1 hora da sua vida não é nada. Para 1 hora da sua vida e fica pensando na dimensão do Senhor. Você vai passar 1 hora e não vai conseguir entender a dimensão dele. Mas esse exercício é importante. Nós precisamos entender a grandeza de Deus, porque às vezes está faltando R$100 e a gente acha que é a morte, é o fim. Nós precisamos entender a grandeza de Deus. E quando nós entendemos a dimensão de Deus, sabe o que acontece? Nós entramos na presença dEle, nós esquecemos da nossa causa pessoal. Por quê? Porque Ele ativa em nós. Ele ativa em nós o direito da nossa causa legítima de viver os princípios da palavra de Deus. Há uma causa legítima de nós estarmos aqui. E a causa legítima de nós estarmos aqui não são os probleminhas que nós temos que enfrentar todos os dias. A causa legítima de nós estarmos aqui é nós vivermos os princípios da palavra de Deus, para que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. Não perca isso de vista. O seu olhar precisa estar para o reino. E quando o seu olhar estiver para o reino, você vai olhar para os problemas pessoais e vai falar, Senhor, obrigado por mais essa matéria-prima para o meu crescimento. Eu vou vencer. Eu vou vencer, nós vamos vencer. Porque Ele nos garante a vitória. Qual que é a diferença daquele que não está em Cristo e daquele que está em Cristo? É porque todo aquele que está em Cristo é chamado mais do que vencedor. Amém. Mais do que vencedor.
Não se preocupe. Não se preocupe. Quando eu passo a viver a causa legítima de viver os princípios de Deus, então eu passo a amar mais. E quando eu passo a amar mais, eu começo a enfrentar as situações de uma maneira diferente. O meu olhar é ajustado. Eu passo a enfrentar os problemas de uma maneira diferente. Sabe por quê? Porque o amor tudo pode. Tudo crê. Tudo suporta. Tudo espera. O amor não arde em ciúme. Ou seja, o amor não pensa em si próprio. Eu passo a amar mais. Eu tenho um problema familiar, só que quando eu entro diante de Deus, Ele ativa em mim o amor. Então quando eu volto para dentro de casa, a minha causa pessoal foi resolvida. Mas não porque Deus agiu. Entenda isso. Não porque Deus agiu. Foi resolvida porque Ele ativou em mim a fluência de amar, de perdoar, a compaixão, a solidariedade, a tolerância, a humildade. Amém. Ele ativou isso em mim e por isso eu vejo a resolução dos problemas. Eu já falei, já testemunhei isso para vocês. O Senhor falou comigo. Quer resolver os problemas? Mergulhe nas águas do Espírito. Amém. O que não pode faltar na nossa casa, o que não pode faltar no nosso lar, é aquilo que tinha, a única coisa que tinha na casa da viúva. O que era? Azeite. O que é o azeite? É o Espírito Santo de Deus, é a presença de Deus. O que não pode faltar na nossa casa é a presença do nosso Senhor. Amém. O que não pode faltar na nossa casa é o azeite. Não pode faltar azeite na nossa casa, porque se tiver um pingo de azeite, um milagre vai acontecer. Se tiver um pouco de azeite, vai haver multiplicação, e nós vamos ver um milagre acontecer diante dos nossos olhos. Nós vamos ver grandes coisas acontecerem diante dos nossos olhos. Às vezes a gente não quer fazer aquilo que não está na palavra. A gente não quer fazer aquilo que não é vontade de Deus para o ser humano. Às vezes a gente não quer passar por situações complicadas e difíceis. Mas sabe lá, Deus usa as situações complicadas e difíceis para restauração. Amém. A gente não sabe o modo dele operar. Ele opera do jeito que Ele quer. E a nossa vida não é nada diferente de uma roda gigante. Que um dia nós estamos embaixo e no outro dia nós estamos lá em cima. E quando nós estamos lá em cima, não é para olhar para baixo e ficar debochando daquele que está embaixo, não. Mas é para falar, desce que eu quero ajudar aquele que está lá embaixo. A nossa vida é assim. Uma vida que nós precisamos passar pelos ciclos e pelos processos do Senhor. Então que nós possamos estar mergulhados no azeite, mergulhados nas águas do Espírito, para que nós possamos ver os milagres do Senhor acontecerem diante dos nossos olhos. Os problemas não serão mais problemas. Ajuste a sua visão para aquilo que você chama de problema, de dificuldade. Comece a olhar de uma forma diferente e comece a fazer coisas que você não está fazendo, ou se você está fazendo, faça mais. E aqui eu estou falando, obviamente, da nossa vida devocional. Porque às vezes você fala assim, eu já fiz tudo que eu podia fazer. Sério? Quantas noites você passou em claro, orando, buscando e clamando ao Senhor? E uma noite de clamor pode mudar uma vida inteira. Aleluia. Amém, galera? Uma noite de clamor pode mudar uma vida inteira. E nós não nos damos ao trabalho de clamar pela nossa casa, de clamar pela nossa família. No dia seguinte eu vou trabalhar. Vai trabalhar estrupiado, mas tenha a experiência de passar uma noite com Ele. Estrupiado, que palavra é essa? Tenha a experiência de passar uma noite com Ele. Quantos querem? Amém.
Quantos querem viver os milagres do Senhor? O sobrenatural. Nós queremos, então se nós queremos, nós vamos fazer diferente. Em prol da nossa família, em prol dos nossos filhos, em prol da nossa casa, em prol do reino de Deus. Nós precisamos nos dispor. Que caia por terra toda preguiça, que caia por terra toda maleita. Já ouviu essa palavra? Pois é. Toda dengue do inferno. Que ó, se tem uma coisa que é do inferno, é esse mosquito. Eu não estou Passando mais repelente, estou passando azeite no corpo agora. Porque coisa do mal a gente vê isso com coisa do bem. Mosquitinho desse tamanho Derrubou um homem desse tamanho? Como é que faz? Graças a Deus que eu tenho Um sogro que compra água de coco. Ele faz eu passar um culto com o negócio na mão, depois vem com a aguinha de coco. Por isso que eu não manjo essas coisas. Naturalmente, quando eu chego para o meu problema pessoal, ele estará resolvido. Você crê? Você crê? Então eu vou falar como Jesus falou para Marta: Vanusa, Se creres, verás a glória de Deus. Basta somente crer e se dispor. se dispor. Sabe por que a gente não vê As as maravilhas acontecerem? Posso ser sincero? Porque nós somos preguiçosos. Tudo preguiçoso. Eu também. E se a gente fosse mais ativo, entendendo que Nós precisamos, como nós comentamos ontem na aula, precisamos ser bons mordomos do nosso tempo. apaga esse Facebook do inferno. Quanto tempo você passa nesse lugar? Não que seja do inferno, mas toma nosso tempo. Não toma? Olha lá, ó. O inferno já começou a se manifestar. Todo problema pessoal é distorção. Todo problema pessoal é distorção da causa original pela qual eu deveria fluir. Você entende isso? Todo problema pessoal é uma distorção da causa original pela qual eu deveria fluir. A causa original Pela qual nós deveríamos fluir é uma vida de entrega. A causa original pela qual nós deveríamos fluir é uma vida de viver adorando a Deus. Uma vida de viver com os pensamentos cativos no Senhor. Entregues. Acordar adorando, dormir orando, passar o dia falando em línguas, Orando pelas pessoas e falando de Jesus no banco, falando de Jesus na farmácia. Vai na farmácia só falar de Jesus. não vai comprar remédio não. Mas essa é a causa original. Nós deveríamos fluir e viver. Viver por isso. E nós vivemos E fluímos por coisas passageiras. que são necessárias, mas que não podem roubar o nosso tempo. Que não podem roubar a qualidade da nossa vida devocional. Nós precisamos nos entregar. E não somente erguer a nossa mão e dizer, eu aceito a Jesus. Mas viver uma vida de entrega. De entrega. De entrega. Então nós precisamos Atingir alguns alvos na nossa vida. Sabe, existem alguns alvos da nossa vida que precisam estar no nosso radar. Nós não podemos perder de vista esses alvos. na nossa vida. Os alvos que vão nos levar a viver uma vida entregue ao Senhor. Os alvos que vão levar a gente a viver uma vida fitada Naquilo que é eterno.
naquilo que é do céu e naquilo que nós fomos chamados para fazer nessa terra. Se nós não perdermos isso de vista, nós vamos andar não no meio dos problemas, nós vamos andar sobre os problemas. E a nossa família, a nossa casa será estruturada num ambiente de relacionamento que quem manda é o Espírito Santo. E se quem manda é o Espírito Santo, qualquer ofensa não terá resposta. Eu ofendi minha esposa e ela está fluindo no Espírito, ela não vai responder. Por quê? Porque ela entende a autoridade. Ela entende que ela precisa engolir. E toda vez que a gente não retruca e engole e não fala nada, o Senhor encontra em nós o quê? Humildade. E humildade é uma matéria-prima da autoridade. Então, quando nós estamos entregues, mergulhados, nós não vamos ter conflitos. E mesmo que o outro queira brigar, você vai ficar posicionado no seu lugar. E eu falei da Gesa, mas pode ser o contrário também, viu? Pode ser o contrário. Ela vem com uma ofensa, eu vou escolher ter razão ou receber mais autoridade do céu. Então, quando nós entendermos e conseguirmos superar os traumas de relacionamento, nós vamos começar a andar não no meio dos problemas, né? No lugar acima. No lugar acima. E há esses alvos que nós precisamos na nossa vida com Deus atingir, para que nenhum problema seja tão grande que não possa ser resolvido. Para que não haja essa distorção da causa original pela qual deveria fluir. Uma vez que você entrou e mergulhou nas águas do Espírito, fica lá. Fica lá. Não sai de lá. Fica lá, mergulhado. Assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma anseia pelo Senhor. A corça, ela libera um cheiro que atrai os leões. E quando ela mergulha nas águas, o cheiro cessa e o leão fica confundido. É assim que nós devemos desejar o Senhor, estar mergulhados nas águas do Espírito para confundir o inimigo. Enquanto isso, o Senhor vai fazendo a obra dele na nossa vida e através da nossa vida. Amém? Amém. Que alvos são esses? Primeiro, eu preciso entender a alegria da salvação. Porque a gente fica vivendo focado nos problemas. Nós vivemos focados nos problemas de relacionamento. Nós ficamos vivendo focados nos problemas materiais. Nós vivemos focados nas coisas da terra. E nós precisamos entender a alegria da salvação. Abacuque 3,17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Nós precisamos entender a alegria da salvação. Nós fomos salvos, remidos por um sangue precioso. Não tem alegria maior do que essa. E quando nós entendemos a alegria da salvação, não tem nada que arranque ou que tire a nossa alegria. Qualquer conflito vai ser menor do que a alegria que nós temos na salvação. Porque Abacuque declarou: ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, que o produto da oliveira minta, ainda que os animais não existam mais, ainda assim, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E aí você pode falar: mas fruto da vide, da oliveira, gado, o que tem a ver isso? Naquela época, o povo de Israel vivia desse tipo de produto. O povo de Israel não somente comercializava o fruto da vide, o fruto da oliveira, o fruto da figueira,
os animais, a produção do campo. Não somente comercializava, mas também era sustentado, era o meio de alimentação. E Abacuque declara o quê? Ainda que falte tudo isso, que era tudo mesmo, era tudo que eles tinham, ainda que falte tudo isso, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Quantos de nós têm condições de dizer isso? Ainda que falte tudo, eu ainda assim me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Nós não podemos nos esquecer que nós fomos salvos por um sangue precioso, que é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. A alegria da salvação tem que tomar conta do nosso coração, que nenhum tipo de decepção nessa vida vai tirar a alegria da nossa salvação. A alegria da salvação é o ápice da alegria. Então, se a alegria da salvação é o ápice da alegria e nós temos os olhos nela, tudo que vem abaixo é menor do que a alegria da salvação. Você entende que se você tiver o olho na alegria da salvação e não permitir que ninguém arranque essa alegria, você vai sobressair sobre os problemas? Ou sobressair aos problemas? Corrigir. Não perca de vista, tenha como alvo o entendimento. E o entendimento vem com a instrução. Se nós não tivermos instrução, se nós não ouvirmos falar de algum tipo de assunto, o entendimento não entra. Nós precisamos saber sobre algum assunto para que haja o entendimento. Então peça para o Senhor te dar entendimento sobre a alegria da salvação. Porque às vezes a gente quer viver a vida na terra e esquece que nós somos seres eternos. Somos seres celestiais. Vamos viver com o nosso Cristo para sempre na eternidade. E aí, uma vez que nós temos esse olhar na alegria da salvação, nada vai nos tirar essa alegria. Nós vamos transbordar essa alegria na vida de outras pessoas, porque tudo que Ele faz em nós, depois Ele quer fazer através de nós. É como quando você viaja, faz uma viagem para Cancún. Tem gente que já foi para Cancún. Faz uma viagem para Cancún ou para Santa Cruz da Conceição, e a viagem é muito boa, sabe? Aquela viagem top, que você passa um final de semana e você fala, meu Deus, que legal, que gostoso. Aí você volta, você quer contar para todo mundo, você quer que a família inteira vai. Você quer chamar o sogro, a sogra, o tio, o vô, a mãe. Você, vamos lá, vamos todo mundo, vamos passar um final de semana lá. Se você, quando experimenta algo bom dessa terra, você quer contar para todo mundo, agora imagina a alegria da salvação. Todo mundo precisa saber que Jesus salva. Todo mundo precisa saber que há uma alegria que ninguém pode tirar do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma. Não há decepção que tire a alegria da salvação. E as maiores decepções nós vamos sofrer dentro da nossa casa. É com o nosso parentesco, é com as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que a gente ama, porque a pessoa que eu não conheço, ela não vai me decepcionar. Agora a pessoa que eu amo, a pessoa que eu me entrego, a pessoa que eu estou ali, ela vai me decepcionar. E quando ela me decepcionar, eu vou olhar para o alto e vou falar, eu exultarei no Deus da minha salvação. Nada vai tirar sua alegria. Nada nem ninguém vai tirar sua alegria. Segundo alvo que nós precisamos ter na nossa vida, além da alegria da salvação, é não viver por um propósito. Ué, como assim? Não viver por um propósito? Não viva por um propósito. Viva pela vida eterna. Não viva por um propósito, porque propósito é terreno. Viva pela vida eterna. Porque a vida eterna é o que você vai viver quando Jesus voltar, ou quando você for para a glória. Viva pela eternidade, não por um propósito. A gente passa uma vida buscando viver o propósito. E é legal, é bom, porque o Senhor quer que a gente viva o plano dele. Mas quando você está mergulhado nas águas do Espírito, quando você está ligado na videira,
Quando você está com os olhos na alegria da salvação, quando você está vivendo uma vida de crente de verdade, o propósito te alcança. Você não precisa ficar correndo atrás do propósito. Quando Moisés tocou o cajado na água, o mar não abriu dos pés de Moisés para lá. O mar abriu de lá até os pés de Moisés. Isso fala o quê? Fala que aquilo que você precisa, a bênção que você está buscando, o propósito de vida que você tanto quer, ele vai te alcançar quando você tocar o cajado no mar. O que é tocar o cajado no mar? Obedecer. Obedecer quem? A palavra. Obedecer o Espírito, obedecer o Senhor. Então nós não podemos nos esquecer e tirar os olhos da alegria da nossa salvação, mas também não podemos nos esquecer que nós precisamos viver pela vida eterna e não por um propósito. Gálatas 6, do 7 ao 8, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então vai plantar? Planta no Espírito. Vai fazer? Faça nas coisas do Espírito. Porque quando você vive uma vida no Espírito, você colhe as coisas do Espírito. E não tem o que supere as coisas do Espírito. Não tem o que supere. A nossa carne é corruptível, a nossa alma é uma confusão de emoções, de sentimentos, de desejos, de vontades, de pensamentos. E o nosso Espírito está pronto. O nosso Espírito está pronto, diz a palavra. Amém? Amém. Quantos estão entendendo? Estou sendo claro? Amém? Graças a Deus. Quando eu vivo pela vida eterna, o propósito se cumpre na minha vida e os problemas que fazem parte desse propósito se tornam coisas pequenas, coisas banais. Os problemas não resolvem porque eu estou focado nos problemas. Então, gente, tira o olho do problema. Porque quando você está focado no problema, ele não vai resolver. Vai só confundir sua cabeça. Tira o olho do problema e coloca o olho no Senhor, que está acima dos problemas. Coloca o olho no Senhor, que está acima dos problemas. Quando eu tiro o olho do problema e me lembro da grandeza de Deus, da alegria da salvação e da eternidade que me aguarda, os problemas começam a ser resolvidos. Não porque Ele vai resolver os problemas para mim, mas porque o meu olhar está ajustado. O Senhor, nosso Deus, é o Deus da família. E cada um aqui é e tem uma família. Mas nós temos um Pai. E porque temos um Pai, somos filhos. E porque somos filhos, somos uma família. E família tem problema. Família tem conflito. Família tem rusga. Família tem esse tipo de situação. Só que família, por pior que seja o problema, quando existe amor, ela vai resolver. Agora, eu quero fazer um convite para você. Nós, como família, precisamos mergulhar todos juntos nas águas do Espírito. E quando estivermos imersos, nós não vamos ter condições de enxergar os problemas. Porque Ele vai estar fazendo pela sua família. Ele vai fazer pelos seus filhos. Então, se tem uma coisa que eu posso dar certeza para você, como eu sempre falo, é que eu vou te decepcionar. E eu tenho certeza que você também vai me decepcionar, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós não somos perfeitos, deixamos muitas coisas a desejar. Nós queremos fazer, nós queremos abraçar, a gente quer ver as coisas acontecerem, a gente quer agradar o nosso Deus, a gente quer ver as pessoas crescendo, mas nem sempre nós vamos ter braço para isso. E eu espero que você, com sua compreensão no Espírito,
possa olhar para o seu irmão, olhar para as pessoas que estão ao seu redor, olhar para as pessoas que são da sua família de Deus e estender as suas mãos, ajudar. Mas fulano não merece, ninguém merece nada. O que você merece? Você não merece nada. O que eu mereço? Eu não mereço nada. Só que quando a gente entende graça, a graça é o favor que nós não merecemos. Então, se há graça sobre a sua vida, desfrute da graça. Se há graça sobre a sua vida, desfrute da graça. Existe uma graça comum que alcançou toda a humanidade. Por isso que há vida. Por isso que há as escolhas erradas das pessoas que não escolhem andar com Deus. Mas há uma graça especial que é derramada sobre a vida dos filhos. E quando você tem a revelação da sua identidade de filho, sabe o que acontece? Você começa a desfrutar da graça. Você começa a desfrutar do favor do Senhor sobre a sua vida, do favor dos seus irmãos sobre a sua vida, do favor que você não espera e que você acha que você não merece. Eu quero falar de novo para você: você não merece. Nós não merecemos. Mas porque Ele nos amou primeiro, então nós desfrutamos da graça de Deus sobre a nossa vida. Nós sabemos que a salvação é individual. Amém? Amém. A salvação é individual. Não adianta, Pazine. Não adianta. A Nayara vai subir, você não vai pegar no pé dela, não. Você tem que fazer a sua parte. A salvação é individual. Só que o Senhor quer salvar a sua casa. A salvação é individual, mas o Senhor quer salvar a sua família. Desde o princípio, o Senhor manifesta a sua graça. Desde o princípio, o Senhor manifesta o seu favor sobre a família. E Ele fala: a salvação é individual, mas eu quero salvar a família. Ou não foi assim quando Ele estava dando instruções a Moisés para libertar o povo de Israel que estava no Egito? E Faraó, durante 9 tentativas de Moisés, endureceu o coração. O Senhor endureceu o coração de Faraó. Mas na 10ª, o que aconteceu? Ele falou: eu vou matar todos os primogênitos. Então, para que os primogênitos da casa não morram, passe sangue no umbral da porta, que quando o anjo da morte passar, ele não vai entrar e não vai ferir os primogênitos, mas ele vai passar por cima. E nós sabemos que essa é a Páscoa do Senhor. Quando o anjo da morte passava e tinha o sangue nos umbrais das portas, ele passava por cima e os primogênitos não eram feridos. Tinha que haver um sacrifício de um cordeiro perfeito, sem quebraduras, sem sarna, sem doença, perfeito. E ele tinha que ser consumido por inteiro, 100%. Às vezes a família era pequena, então ela convidava uma família vizinha para comer o cordeiro, porque o cordeiro precisava ser comido por inteiro. Às vezes a família é pequena para o cordeiro, mas o cordeiro nunca vai ser pequeno para a família. O cordeiro sempre será suficiente para a família. E assim como disse João Batista, quando viu Jesus: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é suficiente para a minha casa, para a sua casa, para a nossa casa, para a nossa família. E Ele quer salvar todos. Ele quer salvar a todos. Mas pastor, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou lutando pela minha casa e parece que nada acontece. O que precisa mudar em você? O que precisa mudar em você? Porque é muito fácil a gente colocar defeito no outro. Principalmente as pessoas que não estão na presença de Deus. Ah, fulano
tal, meu parente, meu pai, meu filho, meu sobrinho, meu irmão, minha esposa, meu esposo. É difícil. É difícil porque não conhece a palavra. Calma. Pergunta para Deus o que você precisa mudar. Porque a sua posição de mudança vai salvar a sua casa. Vai salvar a sua família. Josué capítulo 2 conta a história de Raabe. Raabe era uma prostituta. E ela estava na sua casa e recebe 2 espias mandados por Josué que foram espiar a terra. Ela esconde aqueles espias e ela pede, por favor, quando vocês entrarem e forem matar todos os habitantes daqui, salvem a minha vida e a minha família. E aqueles homens falaram, então vamos pôr um fio escarlate na janela e a gente sabe que aqui essa casa está salva. Quando eles voltaram, saquearam tudo, mataram todos, mas a família de Raabe, nos fala lá no capítulo 2 de Josué, toda a sua família foi salva. Sabe o que nós precisamos? Sabe o que basta para nós? Apenas um fio escarlate. Um pingo do sangue do Cordeiro é suficiente para que a nossa casa seja salva. Para que a nossa família seja salva. O nosso Deus é um Deus que quer salvar as famílias. Ele é o Deus da família. E a família é um projeto dele. A família é um projeto dele. Por isso, se dedique pela sua casa. Se entregue pela sua família. Não há motivo maior de nós vivermos uma vida nessa terra do que viver pela nossa família. Porque tudo vai começar dentro da nossa casa. Obviamente que nós vamos olhar para o Senhor, nos lembrarmos e vivermos a alegria da nossa salvação, olhos na eternidade, entendendo a grandeza e a dimensão de Deus, mergulhados nas águas do Espírito, mas com foco em salvar nossa casa, em salvar nossa família. E se já são salvos, o trabalho não para por aqui. Nós vamos continuar buscando para que haja crescimento. Porque o Senhor quer que a gente cresça, amadureça e toque naquilo que já é conquistado por Cristo nas regiões celestiais. Marcos 8,36, eu termino aqui. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? O que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Então, antes de sair, olhe para dentro. Antes de olhar para o outro, olhe para si. Antes de fazer fora, faça dentro. Antes de pedir para ele fazer fora, peça para ele fazer dentro. Antes de permitir que ele faça fora, permita que ele faça dentro. E olhos na alegria da salvação. Eu oro por uma igreja que tenha olhos para a alegria da salvação. E que não perca essa vista. Que não perca esse olhar. Porque assim nós vamos viver o sobrenatural. Como aquela mulher viveu na sua casa. Amém?